Segunda, a atmosfera na sala de estar estava carregada de uma eletricidade pesada, daquelas que a gente sente na pele antes de uma tempestade desabar, um prenúncio de que a paz ali era apenas uma fachada prestes a ruir. Alaor e Zuzu pareciam viver em um mundo só deles, mergulhados em uma conversa tão entrosada, tão íntima, que o resto do ambiente parecia ter sumido para os dois. O riso de Zuzu saía leve, quase musical, enquanto as palavras de Alaor se encaixavam perfeitamente, criando uma bolha de cumplicidade que era como um tapa na cara de quem assistia de fora. Marcela e Malvino estavam logo ali a poucos metros, mas a sensação era de que quilômetros de distância e um abismo de desprezo os separavam daquele círculo fechado. O silêncio de Marcela era cortante, os olhos fixos em cada gesto, em cada troca de olhares entre os dois, sentindo o peso da exclusão arder no peito como brasa viva. Ela via como eles se ignoravam, como o mundo deles era autossuficiente, e isso alimentava um veneno que subia pela garganta. Malvino não estava diferente, a expressão fechada, os braços cruzados como uma armadura, sentindo-se um intruso na própria sala. Um figurante insignificante em uma cena onde ele sempre lutou para ser o protagonista. A humilhação de ser ignorado por quem se quer por perto é uma ferida que sangra sem parar, e ali, naquele momento, o rancor começava a criar raízes profundas e retorcidas. Alimentado pela felicidade escancarada de Alaor e Zuzu, que pareciam nem notar o rastro de destruição emocional que deixavam para trás. Enquanto isso, em outro canto da cidade, longe dos olhos da sociedade, o veneno corria solto entre as sombras das intenções mais perversas. Alaorzinho e Nayane não estavam para brincadeira. Os dois destilavam ódio e inveja pura enquanto planejavam cada detalhe sórdido para destruir o maior sonho da vida de Janete. A inauguração do bar era tudo o que ela queria, o suor do seu trabalho de anos transformado em realidade, um símbolo de sua independência, mas para Alaorzinho, aquilo era apenas um alvo a ser derrubado. Ele não suportava ver o sucesso dela, a felicidade dela, o brilho nos olhos de quem está vencendo na vida, e Nayane, com sua ambição desmedida e alma pequena. Era a parceira perfeita para esse crime emocional. Eles sussurravam planos malignos, rindo das possibilidades de fracasso de Janete, armando ciladas que iam desde a sabotagem física até a destruição da reputação do lugar, decididos a transformar a festa de inauguração em um velório de esperanças. Não havia um pingo de remorso naqueles olhares. A maldade no olhar de Nayane mostrava que ela estava disposta a tudo, absolutamente tudo, para ver Janete no chão, humilhada e sem nada diante de todos aqueles que ela queria impressionar. No casarão, o clima de cobrança e repressão não dava trégua, sufocando qualquer tentativa de harmonia. Valéria não conseguiu segurar a língua ferina e partiu para cima de Ana com uma agressividade latente, uma fúria que parecia guardada há anos. Ela não aceitava de jeito nenhum que Ana tivesse facilitado aquela aproximação entre Sol e Eduarda. Para Valéria, aquilo era uma traição de sangue, um erro imperdoável que colocava em risco segredos que deveriam permanecer enterrados para sempre. Ela gritava as palavras, cuspindo o ódio e a frustração, repreendendo Ana como se ela fosse uma criança desobediente e sem juízo, jogando na cara dela cada uma das possíveis consequências catastróficas daquela amizade perigosa. Ana tentava se defender, a voz trêmula, mas a fúria de Valéria era como um trator desgovernado, passando por cima de qualquer explicação ou tentativa de paz. O conflito estava armado e a paz naquela casa era agora uma lembrança distante e amarga, substituída pelo medo e pela desconfiança mútua que corroía os laços familiares. E por falar em incômodo visceral, Zilá sentia o estômago revirar cada vez que olhava para o lado. Ver Rony com Sinara era como receber um soco no estômago que ela não esperava receber com tanta força e precisão. O brilho nos olhos de Rony quando falava com Sinara, o jeito que ele se inclinava para ouvir cada palavra dela, a risada solta e despreocupada, tudo aquilo era um tormento insuportável para Zilá. O ciúme, esse monstro de olhos verdes que devora a alma, começou a consumir cada fibra da paciência dela. Ela não conseguia desviar o olhar, observando obsessivamente cada detalhe daquela interação, sentindo a insegurança crescer a cada segundo e se transformar em um desejo de vingança. Janete, por sua vez, não aguentou a pressão de saber das reais intenções de Alaorzinho e resolveu bater de frente, decidida a não ser mais uma vítima passiva das armações dele. O confronto foi direto, violento, sem rodeios ou palavras gentis. Ela encarou o garoto nos olhos, o sangue fervendo nas veias, o coração batendo na garganta, e descarregou toda a sua indignação e o nojo que sentia por suas atitudes. Foi uma briga feia de vozes altas e ofensas que cortavam como navalha,
e a máscara de bom moço de Alaurzinho começou a escorregar, revelando a podridão e o caráter duvidoso que ele escondia por trás do sobrenome influente e do sorriso cínico. Janete sabia que estava mexendo em um vespeiro, mas a sua dignidade valia mais do que qualquer medo. Ao mesmo tempo, Leandro tentava encontrar um caminho tortuoso até o coração de Eduarda, mas o assunto era delicado demais para ser tratado com leveza. Ele começou a falar sobre agrado, sondando o terreno com cuidado, tentando entender o que Eduarda realmente sentia. Se havia ali um espaço para ele ou se o passado ainda ditava as regras. A tensão entre os dois era palpável, quase sólida no ar, e cada palavra de Leandro era calculada para não causar uma explosão. Mas a reação de Eduarda era um mistério impenetrável que ele não conseguia decifrar, deixando-o em uma agonia constante de não saber onde pisar. Palhares, sempre observador e com aquele faro apurado para a desgraça alheia e os segredos escondidos, não deixou passar batido o que todo mundo fingia não ver por conveniência. Ele apontou com aquela malícia de quem conhece profundamente a alma humana e suas fraquezas, que Janete ficava visivelmente tocada, mexida, completamente desequilibrada na presença de Alaurzinho. Aquela observação de Palhares caiu como uma bomba silenciosa, mas destruidora, revelando que a ligação entre os dois ia muito além da briga de superfície ou do ódio declarado. Era algo visceral, uma atração ou uma mágoa tão profunda que Janete tentava esconder até de si mesma, mas que Palhares expôs sem nenhuma piedade, deixando a vulnerabilidade dela exposta para quem quisesse ver. Zilá, não aguentando mais a dúvida que a corroía como ácido, decidiu agir nas sombras da falsidade. Ela se aproximou de Sinara, fingindo uma amizade que nunca existiu, uma conversa casual sobre amenidades, mas suas perguntas eram ganchos afiados, sondando cada detalhe da relação dela com Roney. Ela queria saber até onde aquilo ia, se havia promessas feitas, se havia algo mais profundo, ou se era apenas um flerte passageiro de fim de tarde. A falsidade no tom de voz de Zilá era evidente para quem soubesse ouvir as entrelinhas. Mas Sinara parecia envolvida demais em seu próprio encanto e na felicidade do momento para perceber a armadilha que estava sendo montada bem debaixo do seu nariz. Enquanto isso, a pressão sobre Nayane estava atingindo níveis insuportáveis. A necessidade desesperada de aprovação, o desejo doentio de manter o status de casal perfeito com João Raul aos olhos dos fãs e da mídia, a levou a tomar uma decisão extremamente arriscada e possivelmente sem volta. Ela decidiu que ia cantar ao lado dele na inauguração, mesmo sabendo que não tinha o talento necessário, mesmo sabendo que sua voz falharia diante do público, mesmo sabendo que estava se equilibrando perigosamente na beira de um abismo de humilhação pública. A vaidade e o medo de ser esquecida falavam muito mais alto que a razão ou o bom senso. Agrado, sem ter a menor noção do buraco negro onde estava se metendo, resolveu abrir o coração para Eduarda, buscando uma confidente onde só havia uma rival silenciosa. Ela começou a falar de Leandro com uma admiração que brilhava nos olhos, elogiando seu caráter, expondo sentimentos puros, sem imaginar por um único segundo que Eduarda nutria algo muito forte, antigo e doloroso por ele. Era uma tortura psicológica para Eduarda ouvir cada palavra de agrado. Cada elogio era como uma facada em seus próprios sentimentos escondidos, uma humilhação silenciosa que ela era obrigada a engolir a seco. O silêncio de Eduarda não era consentimento, era um grito sufocado de dor e ciúme que ninguém ao redor conseguia ouvir. No camarim, minutos antes do grande momento, o clima era de puro nervosismo e desespero contido. Nayane, obcecada em não falhar e em manter a mentira viva a qualquer custo, recorreu a um chá misterioso, uma fórmula de procedência duvidosa que prometia dar a ela a voz cristalina e a coragem de ferro que ela nunca teve por meios naturais. Laurinha, vendo aquela cena deplorável, sentiu um calafrio terrível na espinha, um pressentimento de que algo muito errado estava para acontecer. A preocupação de Laurinha era visível, ela tentou avisar, tentou intervir com palavras de cautela, mas Nayane estava fora de si, cega pela ambição desmedida e pelo medo paralisante do fracasso iminente. Ela virou líquido de uma vez só, sentindo o calor estranho percorrer seu corpo, os olhos brilhando de uma forma perturbadora e artificial, sem saber que aquele chá poderia ser o estupim de um desastre sem volta, uma tragédia que marcaria aquela noite para sempre. A tensão no ar era agora algo quase sólido, uma parede de conflitos prontos para explodir em todas as direções. Todos os fios daquela rede complexa de intrigas, traições e desejos reprimidos estavam se esticando ao máximo, chegando ao limite da resistência, prestes a arrebentar e levar todo mundo junto para o fundo de um poço de consequências imprevisíveis.
As traições estavam cozinhando em fogo lento, mas o calor já estava insuportável. As invejas estavam transbordando pelos cantos, sujando as relações que pareciam puras, e o confronto final, aquele que mudaria o destino de todos os envolvidos, parecia cada vez mais inevitável, deixando o futuro de Janete, Alaorzinho, Eduarda e Nayane pendurado por um fio finíssimo de incerteza, perigo e destruição iminente. Ninguém sairia ileso daquela noite, e as cicatrizes que seriam abertas jamais seriam fechadas com facilidade, transformando cada sorriso em uma possível arma e cada abraço em uma potencial traição. Terça, a tensão que vinha cozinhando nos bastidores finalmente transbordou e o clima de guerra se instalou de vez porque Zilá não conseguiu mais guardar o veneno dentro de si. Ela partiu para cima de Rony com tudo, exigindo explicações sobre Sinara, em um confronto marcado por gritos e acusações pesadas. Zilá não aceitava ser deixada de lado e despejou toda a sua insegurança de forma agressiva, fazendo Rony se sentir acuado contra a parede enquanto ela questionava cada olhar e cada sorriso trocado com a rival. O clima de romance que ele tentava construir foi estraçalhado em segundos pela fúria de uma mulher que se sentia traída e humilhada. Enquanto o barraco acontecia de um lado, o sol nascia para o dia mais esperado e temido por todos, a inauguração do Zuzanete. O bar que deveria ser o triunfo de Janete estava cercado por uma aura de desastre iminente. Zeca não conseguia disfarçar o pavor em seu rosto, caminhando de um lado para o outro com o medo constante de que tudo aquilo terminasse em um fiasco vergonhoso diante de toda a cidade. Ele sentia o cheiro do fracasso no ar e a ansiedade corroía suas entranhas porque sabia que os inimigos estavam à espreita, prontos para sabotar cada detalhe da festa. E o maior desses perigos tinha nome e sobrenome, Vilma. Com o coração cheio de rancor e um desejo doentio de destruição, Vilma agiu como uma verdadeira general do mal e reuniu uma multidão enfurecida nas ruas. O objetivo dela era cruel e direto: impedir a qualquer custo que Eduarda e Agrado subissem ao palco para cantar. Ela incitava o povo, espalhava mentiras e criava um cordão de isolamento humano movido pelo preconceito e pela inveja, querendo calar a voz das duas mulheres diante de todo o público. A humilhação que Vilma planejou era pública e visceral, buscando enterrar a carreira e a dignidade de Eduarda e Agrado em praça pública sob os gritos de uma massa manipulada. No meio desse caos urbano, os bastidores do show de João Raul pegavam fogo com mais uma explosão de Nayane. A insegurança dela atingiu um nível doentio ao ver a presença de Ana Castela perto de seu homem. Nayane teve uma crise de ciúmes violenta, descontrolada, quebrando objetos e gritando ofensas contra Ana Castela nos camarins. Ela não suportava a ideia de perder os holofotes e muito menos o controle sobre João Raul, vendo na estrela convidada uma ameaça mortal ao seu império de aparências. A agressividade de Nayane era um espetáculo de horrores, mas a música precisava continuar. Contra todas as expectativas e enfrentando o bloqueio de Vilma, Eduarda e Agrado conseguiram o impensável. Com a ajuda estratégica e misteriosa de Palhares, que agiu nas sombras para abrir caminho, as duas finalmente soltaram a voz. Foi um momento de clímax emocional, onde o talento delas enfrentou o ódio da multidão. No entanto, a vitória delas foi apenas uma parte da confusão. No outro palco, o plano de Nayane seguia um rumo sinistro. Consumida pelo ódio, ela conseguiu o que queria, impediu fisicamente que Ana Castela se apresentasse com João Raul. Nayane usou de toda a sua influência e maldade para barrar a entrada da cantora, tomando o lugar dela à força, decidida a provar que era a única rainha daquela noite. Mas o destino cobra um preço caro pela arrogância. Enquanto a música rolava, Alaor estava em um canto escuro, com o semblante carregado de preocupação. Ele buscou os ouvidos de Valmir para fazer uma confissão que o deixava sem sono. Ele revelou que o medo estava tomando conta de seus dias porque não confiava nem um pouco nas reais intenções de Marcela. Alaor sentia que Marcela estava tecendo uma teia de aranha ao seu redor, pronta para dar um bote fatal que poderia destruir sua vida e seu patrimônio. Ele via no olhar dela uma ambição fria e calculista que o apavorava, transformando sua intimidade em um campo de batalha silencioso onde ele se sentia presa prestes a ser devorada. Mas o verdadeiro desastre da noite estava reservado para o palco principal. Nayane subiu ao palco no lugar de Ana Castela com um sorriso triunfante que durou pouco. Assim que começou a cantar, o efeito do chá misterioso e o seu total despreparo vocal transformaram o show em um fiasco histórico. A voz falhava, o ritmo se perdia e o público, que esperava uma estrela, começou a vaiar sem piedade. A humilhação de Nayane foi completa, transmitida para quem quisesse ver.
O silêncio que se seguiu ao seu erro foi interrompido apenas pelo som do seu próprio ego se estraçalhando no chão. Foi nesse momento de queda que Ana Castela não se calou. Com a autoridade de quem foi injustiçada, ela confrontou Nayane na frente de todos, uma afronta direta e agressiva que deixou Nayane sem chão. As verdades foram cuspidas na cara da vilã, expondo sua mediocridade e seu mau caráter diante de toda a plateia e dos câmeras que registravam tudo. A agressividade entre as duas mulheres era palpável, um embate de titãs onde o talento enfrentava a fraude. Nayane tentava reagir, mas o peso do seu fracasso no palco a deixava vulnerável como nunca esteve antes. O clima de celebração da inauguração se transformou em um campo de guerra generalizado. Janete via seu bar ser o cenário de brigas, traições expostas e uma rivalidade que ameaçava queimar tudo até as cinzas. A multidão de Vilma ainda cercava o local, a voz de Eduarda e Agrado ecoava como um desafio e o medo de Alaor sobre Marcela crescia a cada segundo. Cada personagem ali estava operando no limite da sanidade, com os nervos à flor da pele e o desejo de vingança pulsando nas veias. A inauguração do Zuzanete, que deveria ser um recomeço, tornou-se o epicentro de uma explosão de sentimentos acumulados. A inveja de Nayane, a fúria de Zilá e o plano maligno de Vilma colidiram em uma noite de caos absoluto onde ninguém estava seguro. As máscaras caíram de forma definitiva e o que restou foi a crueza das relações humanas feridas. O ódio entre Ana Castela e Nayane agora era uma ferida aberta que sangraria por muito tempo. Enquanto Janete olhava para o seu sonho e via apenas as chamas de uma disputa que estava longe de terminar, a tensão não se resolveu com o fim do show, pelo contrário, ela se multiplicou, deixando um rastro de destruição emocional e a promessa de que o troco viria de forma ainda mais violenta na manhã seguinte. As consequências daquela noite de fiasco e afrontas começariam a aparecer assim que o sol nascesse, mas para Nayane, o pesadelo estava apenas começando. Ela não perdoaria a humilhação pública e Ana Castela teria que se preparar para um contra-ataque sem precedentes. Enquanto isso, Marcela, percebendo que Alaor já desconfiava dela, começaria a acelerar seus planos, tornando a vida dele um verdadeiro inferno de manipulações e perigo. A paz tinha sido banida daquela cidade e o que restava era apenas a luta pela sobrevivência em meio a um mar de intrigas e agressões que pareciam não ter fim. O Zuzanete abriu suas portas sob uma maldição de discórdia e cada pessoa que passou por ali naquela noite levou consigo uma semente de rancor que cresceria até destruir o pouco que ainda restava de lealdade entre eles. O jogo de poder e traição estava mais vivo do que nunca, e cada palavra dita entre dentes era uma promessa de que o próximo confronto seria ainda mais devastador. Quarta. A poeira da noite anterior ainda nem tinha baixado e o cheiro de queimado das reputações destruídas ainda pairava no ar quando uma descoberta sinistra começou a circular pelos bastidores. Roney, com os olhos injetados de quem não dormiu e a mente trabalhando a 1000 por hora, debruçou-se sobre os restos daquela noite desastrosa e chegou a uma conclusão que fez seu sangue gelar. O chá de Nayane não falhou por acaso. Alguém com uma frieza de dar medo e um desejo de destruição que ultrapassa qualquer limite da sanidade, sabotou a bebida da moça. Roney constatou que houve uma manipulação cruel, um veneno colocado ali para garantir que a voz dela sumisse e o fiasco fosse inevitável. A agressividade desse ato mostra que os inimigos não querem apenas vencer, eles querem aniquilar Nayane, querem ver a alma dela estraçalhada no chão. E enquanto o mistério dessa sabotagem começa a corroer os nervos de quem está por perto, Ana Castela resolveu que não ia ficar escondida lambendo as feridas da afronta que recebeu. Com um tom de voz desafiador e um olhar de quem está pronta para o combate final, ela anunciou para quem quisesse ouvir que vai sim ao Zuzanete. Ela não tem medo de cara feia, não tem medo de confusão e vai pisar naquele bar com a cabeça erguida, desafiando cada um que tentou derrubá-la. A presença de Ana Castela no evento de Janete e Zuzu é como jogar gasolina em uma fogueira que já está alta demais. Uma provocação direta contra Nayane e todos que tentaram boicotar o talento alheio. Mas o clima de confronto não parava por aí. Alaor, tomado por uma inquietação que o consumia por dentro e fugindo da presença sufocante de Marcela, tomou uma decisão repentina e carregada de tensão. Ele também vai à inauguração do bar. Ele quer ver de perto o que está acontecendo. Quer sentir o pulso daquela cidade que parece estar à beira de um colapso emocional. A chegada dele ao Zuzanete representa muito mais do que uma simples visita. É um posicionamento de poder que mexe com os brios de Janete e Zuzu, trazendo à tona mágoas antigas que nunca foram cicatrizadas. E para elevar o nível daquela festa de uma forma que ninguém poderia imaginar, Roberta Miranda chega com toda a sua majestade para cantar.
A presença da estrela é um choque para os invejosos e um bálsamo para quem trabalhou duro, mas a música dela, carregada de emoção, serve apenas para destacar o contraste com a podridão humana que rodeia o bar. O Zuzanete se transformou em um caldeirão de sentimentos explosivos, onde o brilho das luzes esconde as facas afiadas que todos carregam nas costas. No meio desse turbilhão, uma nova peça surge no tabuleiro para bagunçar ainda mais as relações já fragilizadas. Gael pisou no Zuzanete com uma presença tão magnética que foi impossível ignorar. Ele não apenas chegou, ele tomou espaço para si, chamando a atenção de ninguém menos que Ana Castela. O clima entre os dois ficou pesado de imediato, uma mistura de curiosidade e desafio que fez as pessoas ao redor cochicharem com malícia. Mas se você pensa que a história de Gael para por aí, está muito enganado. Enquanto todos olhavam para Ana Castela, os olhos de Gael foram atraídos por outro alvo, Nayane. Ele se encantou com ela, vendo na vilã fragilizada e humilhada algo que ninguém mais conseguia ver. Esse encantamento é o início de um triângulo perigoso, uma obsessão que pode levar todos à ruína, pois Gael não parece ser o tipo de homem que aceita um não como resposta. Enquanto esses jogos de sedução e poder aconteciam na frente de todos, Agrado e Eduarda viviam um momento de pura vulnerabilidade. As duas se emocionaram profundamente, as lágrimas correndo sem controle diante de tudo o que enfrentaram para chegar ali. A emoção delas era um grito de resistência contra o ódio de Vilma e a perseguição da cidade. Mas no mundo das novelas, a emoção é sempre o prelúdio de uma nova tempestade. A festa estava no auge e Thalita, com aquela língua afiada que corta mais que navalha, começou a narrar o sucesso absoluto do Zuzanete. Ela fazia questão de enfatizar cada detalhe da vitória de Janete, cada brinde, cada risada, e fazia isso com o objetivo claro de ferir. Zilá, que já estava com os nervos em frangalhos por causa de Rony, ficou furiosa ao ouvir os relatos de Thalita. A inveja de Zilá transbordava pelos poros, ela não suportava ver o sucesso alheio enquanto sua vida amorosa desmoronava em mentiras e desconfianças. O ódio dela por Janete e por todos que estavam ali comemorando atingiu um ponto de não retorno, transformando Zilá em uma bomba relógio pronta para explodir e levar o Zuzanete inteiro pelos ares se fosse preciso. E quando parecia que nada mais poderia acontecer, João Raul encontrou Agrado em um canto afastado da festa. O encontro foi seco, carregado de uma tensão que o passado não deixa apagar. As palavras trocadas foram poucas, mas o peso do que ficou subentendido foi esmagador. João Raul olha para Agrado e vê tudo que ele perdeu, enquanto Agrado vê nele a sombra de um sofrimento que ela ainda não superou totalmente. O Zuzanete se tornou o palco de uma guerra fria onde cada olhar é um disparo e cada conversa é uma armadilha armada. A sabotagem do chá de Nayane ainda é uma sombra que paira sobre todos, e a pergunta que não quer calar é quem teve a coragem de ir tão longe para calar a cantora. A agressividade está nas entrelinhas, no jeito que as pessoas se encaram, no modo como o sucesso de Janete é usado como arma para humilhar os perdedores. Ninguém ali está em paz. A música de Roberta Miranda é o fundo musical para planos de vingança que estão sendo traçados em tempo real. Gael, Ana Castela e Nayane formam agora um círculo de desejo e rivalidade que promete destruir o que restou de sanidade naquela inauguração. O sucesso do bar é apenas a fachada para uma tragédia que está sendo escrita com o sangue das traições e o suor da inveja desmedida. A noite ainda não acabou, e o que começou com uma festa pode terminar com um acerto de contas sangrento, onde as máscaras de amizade vão cair de vez e revelar os monstros que cada um esconde dentro de si. A tensão é aberta, o perigo é real e o amanhã parece uma ameaça que ninguém sabe se vai conseguir suportar. Quinta. A atmosfera de celebração que deveria envolver o sucesso do Zuzanete foi rapidamente asfixiada por um clima de guerra psicológica que tomou conta dos corredores e das mesas do bar. O reencontro entre João Raul e Agrado, que muitos esperavam ser um momento de acerto de contas ou de uma trégua necessária, transformou-se em um campo de batalha verbal onde a agressividade deu o tom de cada frase dita entre dentes. Não houve espaço para sutilezas ou para o perdão. João Raul, com o ego ferido e a alma corroída por ressentimentos que ele mesmo não consegue explicar, partiu para o ataque com palavras que cortavam como lâminas afiadas. Enquanto Agrado, cansada de ser o alvo das frustrações alheias, reagiu com uma fúria que ninguém esperava. O desentendimento foi feio, uma troca de ofensas que revelou o quanto o passado deles ainda sangra e o quanto o ódio é, muitas vezes, apenas a outra face de um amor que apodreceu. As pessoas ao redor fingiam não ouvir, mas o som das vozes alteradas ecoava pelas paredes, deixando claro que aquela ferida jamais seria fechada com conversas amigáveis.
A tensão entre os dois era tamanha que o ar parecia faltar, e o desfecho desse embate deixou Agrado tremendo de indignação. Enquanto João Raul se afastava com o olhar carregado de um desprezo que no fundo, era puramente dor reprimida. Enquanto o barraco entre João Raul e Agrado consumia as energias de quem estava por perto, uma recepção carregada de interesses ocultos acontecia em outro ponto. Irene, Alaor e Alaorzinho se reuniram para dar as boas-vindas oficiais a Gael, mas quem olhasse de perto veria que não havia nada de genuíno naquelas saudações. Irene, com seu faro apurado para a falsidade, observava cada gesto de Gael com uma desconfiança mortal. Alaor tentava manter as aparências, agindo como um anfitrião perfeito. Mas seus olhos revelavam o medo de que aquele novo jogador no tabuleiro pudesse bagunçar ainda mais seus planos já fragilizados. Alaorzinho, sempre oportunista, tentava se aproximar de Gael como quem busca um aliado poderoso para suas próximas armações. Mas o clima naquela sala era de uma hipocrisia sufocante. Era um jogo de máscaras onde todos sorriam, mas todos escondiam uma faca pronta para ser usada nas costas do outro ao primeiro sinal de fraqueza. Gael recebia os cumprimentos com um cinismo elegante, sabendo perfeitamente que estava entrando em um ninho de cobras onde a lealdade é um conceito que simplesmente não existe. Apesar de toda a podridão que cercava o evento, Janete, Agrado e Eduarda tentavam desesperadamente se agarrar ao brilho da vitória. O Zuzanete era um sucesso estrondoso, a inauguração tinha sido o assunto da cidade e o bar estava lotado, pulsando com a energia de quem venceu o boicote e a inveja. As três mulheres vibravam, abraçavam-se e trocavam olhares de cumplicidade, sentindo que, pelo menos por um momento, tinham derrotado os monstros que tentaram derrubá-las. Era um êxtase genuíno, uma lavagem de alma que trazia um pouco de paz em meio a tanto caos. Janete olhava para o salão cheio e sentia que cada gota de suor e cada humilhação sofrida nas mãos de Alaorzinho tinham valido a pena. No entanto, essa felicidade era uma bolha frágil que Zuzu, com sua sensibilidade aguçada para os dramas do coração, estava prestes a perfurar. Zuzu, observando de longe com olhos de quem já viveu 1000 tragédias amorosas, notou algo que ninguém mais percebeu. O ciúme doentio que Eduarda sentia ao ver Leandro perto de Agrado. O veneno do ciúme começou a escorrer pelos olhos de Eduarda de forma agressiva. Ela não conseguia disfarçar o incômodo, a mandíbula travada toda vez que Leandro dirigia uma palavra gentil ou um sorriso para Agrado. Para Eduarda, ver o homem que ela deseja de forma obsessiva sendo atencioso com sua melhor amiga era uma tortura medieval. Zuzu percebeu a mudança de temperatura no ambiente e o modo como Eduarda apertava o copo nas mãos, como se quisesse estraçalhá-lo. A inveja que Eduarda sentia de Agrado naquele momento era tão palpável que chegava a ser perigosa. O que deveria ser uma noite de celebração entre amigas transformou-se para Eduarda em um campo de observação amargurado, onde cada gesto de carinho entre Leandro e Agrado era sentido como uma traição pessoal e imperdoável. A traição emocional, mesmo que apenas imaginada, estava criando um abismo silencioso entre elas. E Zuzu sabia que era apenas questão de tempo até que esse vulcão de sentimentos reprimidos entrasse em erupção, destruindo a amizade que parecia inabalável. E como se o destino estivesse brincando de criar desastres, Gael e Nayane se reencontraram em uma situação completamente inusitada, longe dos olhares da multidão. O encontro foi marcado por um constrangimento inicial que rapidamente se transformou em uma tensão sexual e de poder avassaladora. Nayane, ainda ferida pelo fiasco do show e pela sabotagem do chá, viu em Gael um refúgio ou talvez uma nova arma para ser usada em sua vingança. Gael, por sua vez, agia com uma agressividade sedutora, cercando Nayane com palavras que a deixavam sem saída. O clima entre os dois era elétrico, mas Irene, que nunca dorme no ponto, não demorou a pescar a movimentação estranha. Com a mente sempre voltada para a conspiração, Irene começou a desconfiar seriamente de que Gael tinha forçado aquele encontro, de que nada ali era obra do acaso. Ela via na aproximação dele com Nayane uma manobra perigosa, uma jogada de mestre para desestabilizar os relacionamentos já fragilizados da cidade. Irene sentia o cheiro de armação no ar e sua desconfiança era como uma sombra perseguindo Gael, pronta para expor suas reais intenções diante de todos. Enquanto os jogos de sedução avançavam, o rancor de Zilá atingia um novo patamar de agressividade. Ela não conseguia mais suportar ver Sinara e Ronen juntos, a proximidade deles era como ácido em sua pele. Zilá se irritava com cada risada, com cada toque acidental, e a fúria que ela sentia por Ronen estava se transformando em um desejo de destruição total.
Ela via Sinara como uma usurpadora, alguém que estava roubando o que lhe pertencia por direito, e sua reação foi de uma hostilidade escancarada. Zillah não fazia mais questão de esconder seu ódio, transformando qualquer encontro social em um espetáculo de grosserias e olhares fulminantes. A paz de Roney tinha acabado e ele se via preso entre a doçura de Sinara e a agressividade descontrolada de uma Zillah que parecia ter perdido completamente o juízo por causa do ciúme. O clima de guerra estava instaurado em todas as frentes amorosas daquela cidade. Mas o ápice da tensão naquela noite de sucesso aconteceu quando João Raul perdeu completamente a cabeça. Ao ver Agrado conversando de forma íntima com Leandro, o sangue subiu à cabeça do cantor e ele teve uma crise de ciúmes violenta e pública. João Raul não se importou com quem estava assistindo, ele partiu para cima da situação com uma agressividade que beirava o descontrole total. Ele via em Leandro um rival perigoso e na atitude de Agrado uma afronta à sua honra de homem ferido. A discussão foi acalorada com palavras de baixo calão e acusações que deixaram Agrado em estado de choque. Mas o golpe de misericórdia veio de Nayane. Sempre atenta aos pontos fracos do namorado, ela não perdeu a oportunidade de pressionar João Raul ainda mais, jogando lenha na fogueira de seu ciúme e manipulando seus sentimentos para que ele se sentisse ainda mais humilhado. Nayane usava a dor dele como uma ferramenta de controle, pressionando-o a tomar atitudes drásticas e agressivas contra Agrado e Leandro, garantindo que o caos no Zuzanete fosse total e absoluto. O fechamento daquela noite de inauguração não trouxe alívio, apenas a certeza de que novas batalhas estão por vir. A agressividade nas relações atingiu um ponto de não retorno. João Raul está consumido pelo ódio e pelo ciúme, manipulado por uma Nayane que deseja ver o circo pegar fogo. Eduarda está guardando uma mágoa mortal de Agrado por causa de Leandro, uma traição silenciosa que promete explodir no próximo capítulo. Zillah está pronta para o ataque contra Sinara. Irene está cada vez mais perto de descobrir o segredo sinistro que Gael esconde por trás de seu charme. O sucesso do bar de Janete tornou-se apenas o cenário de fundo para um show de horrores humanos, onde a inveja, a traição e o desejo de vingança ditam as regras. Ninguém saiu ileso daquela festa. E o que restou foram apenas corações despedaçados e promessas de um acerto de contas que será muito mais violento do que qualquer um ali pode imaginar. O destino de cada um está agora entrelaçado em uma teia de mentiras que ameaça sufocar o que ainda resta de verdade em suas vidas, deixando o público ansioso para ver quem será o primeiro a cair nesse jogo de poder e agressão desmedida. Sexta, a felicidade de Leandro e Agrado brilhava como um farol em meio à escuridão de intrigas que cercava a cidade, mas essa alegria, infelizmente, tinha um prazo de validade curto diante da inveja que os rodeava. Eles caminhavam trocando sorrisos, compartilhando planos e vivendo um momento de paz que parecia um milagre depois de tanta turbulência. O entrosamento entre os dois era visível, uma conexão que transbordava sinceridade e carinho. Mas cada gesto de afeto deles era como um punhal cravado no peito de quem assistia de longe. Enquanto eles se perdiam em promessas de um futuro juntos, o veneno da rejeição e do ódio começava a borbulhar nos bastidores da rádio local. Alaurzinho estava possesso, com os nervos à flor da pele e uma fúria que não cabia mais dentro de si. Ele não pensou duas vezes antes de partir para cima de Palhares com uma agressividade desmedida, repreendendo o radialista com gritos e ofensas. O motivo da fúria era o sucesso do bar de Janete. Alaurzinho não aceitava que Palhares estivesse fazendo anúncios do Zuzanete, dando voz ao crescimento da mulher que ele tanto queria ver no fundo do poço. Ele exigia silêncio, exigia boicote, agindo como um tirano que tenta controlar cada palavra dita nas ondas do rádio para sufocar o sonho de Janete. Mas Janete não era mais aquela mulher submissa que abaixava a cabeça para as vontades de um homem prepotente. Ao saber da tentativa de censura e das armações constantes, ela decidiu que era a hora de um acerto de contas definitivo. O confronto entre Janete e Alaurzinho foi um espetáculo de tensão e agressividade bruta. Ela entrou na sala dele como um furacão, despejando toda a sua indignação e o nojo que sentia pelas suas atitudes covardes. As palavras dela eram chicotadas na alma de Alaurzinho, expondo a sua mediocridade e o seu caráter duvidoso. No entanto, no ápice da discussão, quando as ofensas pareciam não ter mais fim, a máscara de vilão de Alaurzinho rachou de forma inesperada. Em um momento de fraqueza emocional e desespero, ele explodiu em uma confissão que deixou o ar pesado. Ele confessou que, apesar de todo o mal que fazia, ainda era loucamente apaixonado por ela. Foi uma revelação patética e assustadora ao mesmo tempo. O ódio dele era, na verdade, um amor doentio e obsessivo que ele não sabia como processar.
Janete ficou em choque, sentindo um calafrio na espinha ao perceber que o homem que tentava destruí-la era movido por uma paixão que beirava a loucura. Enquanto esse drama se desenrolava, Nayane continuava tecendo sua teia de sedução e perigo. Ela não estava satisfeita com o caos que já tinha causado e decidiu que Gael seria o seu próximo alvo de manipulação. Ela começou a provocar Gael de forma agressiva, usando seu charme como uma arma de guerra para testar os limites do recém-chegado. Nayane queria saber até onde Gael estava disposto a ir e se ele seria um aliado ou um obstáculo em seus planos de grandeza. Cada olhar de soslaio, cada palavra de duplo sentido era uma isca lançada para atrair Gael para um jogo onde as regras eram ditadas pela traição. Zuzu, sempre atenta aos movimentos do coração e sentindo o perigo rondando suas protegidas, decidiu agir. Ela procurou agrado e com uma habilidade de mestre começou a sondar a relação dela com Leandro. Zuzu fazia perguntas aparentemente inocentes, mas seus olhos buscavam a verdade por trás das palavras de agrado. No fundo, Zuzu estava apavorada com o que o ciúme de Eduarda poderia causar. Ela disfarçava sua preocupação real, tentando não alarmar Agrado, mas por dentro ela via a amizade entre as duas ruindo por causa do amor pelo mesmo homem. Zuzu sabia que Eduarda era uma bomba relógio e que a felicidade de Agrado era o pavio que estava prestes a queimar. O clima de instabilidade emocional se espalhou como uma epidemia. Malvino, percebendo que Alaurzinho estava perdendo o controle e se tornando um risco para os negócios e para a própria sanidade, deu um conselho carregado de segundas intenções. Ele sugeriu que Alaurzinho pegasse Zilá e fizesse uma viagem, tentando afastá-lo do epicentro da confusão e, quem sabe, dar um tempo para que as poeiras baixassem. Era um plano de fuga disfarçado de gentileza, mas Alaurzinho estava instável demais para aceitar conselhos sem desconfiar de tudo. Ao mesmo tempo, Palhares não escondia de ninguém o seu profundo desgosto com os encontros frequentes entre Janete e Alaurzinho. Para o radialista, aquela proximidade era um convite ao desastre, uma dança perigosa com um inimigo que só poderia terminar em tragédia. Ele via a vulnerabilidade de Janete e o caráter predatório de Alaurzinho, sentindo que uma tempestade estava se formando no horizonte e que ninguém estava devidamente protegido. A tensão entre as mulheres também atingiu um ponto crítico durante uma sessão de fotos em dupla. Eduarda e Nayane foram colocadas frente a frente diante das câmeras, e o que deveria ser um trabalho profissional transformou-se em um ringue de vaidades e agressões verbais. Eduarda, consumida por suas próprias frustrações amorosas, começou a implicar com cada gesto de Nayane. As críticas eram ácidas. Os comentários eram feitos para humilhar e a agressividade entre as duas era tão nítida que o fotógrafo mal conseguia capturar uma imagem que não estivesse carregada de ódio. Nayane não ficava atrás, devolvendo cada provocação com um cinismo que deixava Eduarda ainda mais fora de si. Era uma guerra de egos onde a beleza servia apenas como escudo para a podridão interna. Ninguém suportava a presença da outra, e o ensaio fotográfico tornou-se um registro documental de uma rivalidade que estava longe de ser apenas profissional. Mas o verdadeiro clímax de desespero estava reservado para o final do dia, trazendo um choque que mudaria o rumo de todas as histórias. Zilá, que já vivia em um estado de nervos alterados por causa de suas suspeitas e ciúmes, recebeu uma notícia que fez seu mundo desabar de forma violenta. A viagem que Alaurzinho decidiu fazer, seguindo ou não o conselho de Malvino, tornou-se o cenário de um pesadelo real. Zilá entrou em desespero absoluto ao saber que o avião de Alaurzinho não tinha pousado em São Paulo conforme o previsto. O desaparecimento da aeronave no radar e o silêncio do rádio foram como uma sentença de morte para sua sanidade. Ela gritava, chorava e exigia respostas que ninguém podia dar, sentindo o peso de uma tragédia iminente esmagar seu peito. O sumiço de Alaurzinho não era apenas um problema logístico, era o início de um mistério carregado de suspeitas de sabotagem e vingança. O barulho do sucesso do Zuzanete foi subitamente substituído pelo silêncio aterrorizante de uma possível tragédia aérea. A notícia do desaparecimento do avião correu a cidade como um rastro de pólvora, atingindo Janete de uma forma que ela não conseguia explicar. Mesmo depois de tudo que ele fez, a confissão de amor de Alaurzinho ainda ecoava em sua mente, tornando a notícia do sumiço um peso insuportável de culpa e incerteza. A agressividade das brigas de manhã deu lugar a uma agonia surda durante a noite. Onde estava Alaurzinho? Teria ele fugido, ou o avião foi alvo de uma das muitas mãos inimigas que ele cultivou ao longo da vida? O desespero de Zilá era a trilha sonora de uma noite onde o medo tomou conta de cada personagem. Eduarda, Nayane, João Raul e até o misterioso Gael estavam agora ligados por esse novo acontecimento que ameaçava expor segredos que deveriam ficar enterrados.
A tensão ficou aberta, o destino de Alaurzinho tornou-se uma incógnita perigosa e o clima de vingança que pairava no ar sugeria que esse acidente poderia ter sido muito bem planejado por alguém que estava sentado bem perto dele naquela mesma tarde. Sábado. A angústia que se instalou na mansão da família Amaral era algo que se podia cortar com uma faca. Um peso morto que sufocava cada suspiro dado naquele ambiente carregado de um pressentimento fúnebre. O silêncio da rádio e a falta de contato com o avião que levava Alaurzinho para São Paulo transformaram a sala de estar em um velório antecipado, onde o tempo parecia ter congelado em uma agonia sem fim. Cada toque de telefone era um sobressalto, cada movimento na porta era uma esperança que se transformava em desespero ao ver que não havia notícias concretas. A família Amaral, sempre tão altiva e orgulhosa, estava desmoronando diante da incerteza absoluta, sentindo na pele a fragilidade de todo o seu poder diante do destino implacável. Irene andava de um lado para o outro, os olhos secos de tanto chorar, enquanto Alaor tentava manter uma postura firme que seu próprio tremor nas mãos desmentia a cada segundo. O desaparecimento da aeronave não era apenas um acidente técnico, era um buraco negro que tragava a sanidade de todos, despertando os fantasmas de todas as brigas e maldades que Alaurzinho tinha semeado antes de embarcar naquela viagem maldita. Janete, apesar de todas as agressões e de todas as tentativas de destruição que sofreu nas mãos de Alaurzinho, sentia o peito apertado por um medo que ela não queria admitir. A confissão de amor que ele despejou sobre ela no último encontro ainda queimava em seus ouvidos, transformando sua raiva em uma piedade perturbadora. Ela temia com cada fibra do seu ser que algo grave e irreversível tivesse acontecido com ele justamente no momento em que as máscaras tinham caído. A ideia de que ele pudesse ter morrido com tanto ódio no coração e com aquela declaração desesperada pendente era uma tortura psicológica para Janete. Ela se sentia culpada por ter gritado, por ter desejado que ele sumisse de sua vida, e agora que ele realmente tinha sumido, o vazio era aterrorizante. Ela não conseguia focar no sucesso do bar, não conseguia celebrar a vitória contra a inveja, porque a sombra de Alaurzinho pairava sobre tudo, lembrando-a de que o amor e o ódio caminham por trilhas perigosamente próximas. Em outro canto da cidade, a máscara de vilã inabalável de Nayane caiu por terra, revelando uma criança apavorada e dependente. Consumida pelo medo visceral de perder o pai, o único pilar que sustentava suas ambições e sua segurança, ela entrou em um estado de colapso nervoso. Sem ter a quem recorrer e sentindo o mundo desabar, ela correu para os braços de João Raul, implorando por socorro em um grito de puro desespero. Nayane tremia, soluçava e agarrava-se ao namorado com uma força agressiva, como se ele fosse a única coisa que a impedisse de cair no abismo. Ela não suportava a ideia de ficar desamparada, de perder a proteção do sobrenome Amaral que Alaurzinho garantia com punho de ferro. João Raul, apesar de todas as crises de ciúmes e dos desentendimentos recentes, viu-se obrigado a sustentar aquele peso, sentindo a fragilidade de Nayane se transformar em uma pressão sufocante sobre seus próprios ombros. O medo dela era contagiante, uma energia pesada que contaminava tudo ao redor. Roney, por sua vez, estava de coração partido ao observar o estado deplorável de Zilá. Ela não era mais a mulher agressiva e ciumenta de antes, era apenas um farrapo humano consumido pela dor da perda iminente. Zilá estava catatônica, os olhos fixos no nada, recusando-se a comer ou a falar, vivendo em um transe de sofrimento que assustava a todos. Roney sentia uma preocupação profunda, um desejo de protegê-la que ultrapassava qualquer desavença que tiveram por causa de Sinara. Ele via na dor de Zilá a prova do quanto ela, apesar de todos os erros, amava aquela família de uma forma distorcida e intensa. A preocupação de Roney era genuína, e ele se manteve ao lado dela, tentando ser a âncora em meio à tempestade, mesmo sabendo que o ódio dela por Janete ainda estava ali, adormecido apenas pela tragédia. E quando a esperança parecia ter se apagado de vez, veio a notícia que fez o coração da cidade saltar: o avião tinha sido encontrado. O cenário no hospital era de uma tensão renovada, onde o cheiro de antisséptico se misturava ao suor do nervosismo. Cleves, com o rosto carregado pela gravidade da situação, apareceu no corredor para informar a todos que Alaurzinho tinha sobrevivido, mas o preço tinha sido alto. Ele permanecia desacordado, mergulhado em um sono profundo e perigoso causado por uma concussão violenta na cabeça durante o impacto da queda. A notícia de que ele estava vivo trouxe um alívio momentâneo, mas o fato de ele não despertar mantinha a sombra da morte rondando o quarto de hospital. Alaor, vendo o filho naquele estado, sentiu o peso da responsabilidade e das decisões que não podiam esperar.
Com uma resignação amarga, ele chamou Roney e, em um gesto que surpreendeu a muitos, aceitou que ele representasse Alaorzinho na importante feira musical de São Paulo. Era uma passagem de bastão forçada pelas circunstâncias. Uma decisão que mexia com a hierarquia de poder da família e colocava Roney em uma posição de destaque que ele nunca imaginou ocupar sob tais condições. Enquanto a vida de Alaorzinho estava por um fio, a vida na cidade seguia caminhos inesperados de redenção e hipocrisia. Eduarda, buscando talvez um refúgio para sua alma atormentada pelo ciúme e pela culpa, aceitou o convite do pastor Samuel para cantar na igreja. Foi um momento de contraste absoluto. A voz dela, que tantas vezes foi usada para expressar desejos mundanos e sofrimentos amorosos, ecoou pelas naves do templo em um tom de súplica. Ela cantava para o alto, mas seus olhos buscavam uma resposta para o vazio que sentia por dentro. A presença dela ali era uma tentativa de purificação, um clamor por paz em meio à guerra de nervos que se tornou sua vida desde que Leandro e Agrado se uniram. Mas a paz era um artigo de luxo que Zilá não estava disposta a permitir. Quando Janete, movida por uma compaixão sincera e pelo desejo de prestar solidariedade, tentou se aproximar de Zilá no hospital. O que recebeu em troca foi um jato de ódio puro. Zilá rechaçou Janete com uma agressividade selvagem, despejando sobre ela toda a culpa pela tragédia de Alaorzinho. Para Zilá, se ele estava naquele hospital, entre a vida e a morte, a culpa era daquela mulherzinha que o enfeitiçou e o levou ao desespero. As palavras de Zilá foram como chicotadas, humilhando Janete diante de todos, proibindo-a de chegar perto do quarto ou de sequer pronunciar o nome de Alaorzinho. O ódio de Zilá era a única coisa que a mantinha de pé, e ela usou Janete como saco de pancadas para toda a sua frustração e dor. Janete saiu dali estraçalhada, percebendo que, para aquela família, ela sempre seria a vilã, não importa o quanto tentasse ser correta. Mas o destino ainda tinha uma carta na manga para aquela noite de vigília. Em um momento de silêncio absoluto no quarto, os aparelhos começaram a apitar de forma diferente e Alaorzinho, contra todas as previsões pessimistas, abriu os olhos. O despertar foi lento, doloroso, marcado pelo brilho confuso de quem voltou do abismo. Cleves e a família correram para o seu lado, mas o olhar de Alaorzinho não buscou o pai, nem a irmã, nem Zilá. Ele estava em outro lugar, em outra dimensão de desejo. Com a voz fraca, rouca e carregada de uma urgência que assustou a todos, ele fez um pedido que caiu como uma bomba no quarto. Ele queria ver Janete. Ele exigia a presença dela ali, naquele exato momento, como se ela fosse a única medicina capaz de mantê-lo vivo. Esse pedido foi o golpe final na sanidade de Zilá e o início de uma nova fase de obsessão e perigo. O clima de agressividade amorosa e traição estava longe de acabar. O pedido de Alaorzinho colocou Janete em uma posição impossível. Se ela fosse, enfrentaria a fúria mortal de Zilá e o julgamento da cidade. Se não fosse, carregaria o peso de negar o último desejo de um homem que quase morreu. Nayane, vendo o pai acordar e pedir pela rival, sentiu uma mistura de alívio e um ódio renovado. Percebendo que a influência de Janete sobre sua família era um câncer que ela precisava extirpar de uma vez por todas, João Raul observava tudo de longe, sentindo que a sua própria relação com Nayane estava se transformando em um fardo pesado demais para carregar. A feira musical em São Paulo, agora sob a responsabilidade de Roney, prometia ser o palco de novas traições, enquanto Leandro e Agrado viviam uma felicidade que parecia cada vez mais uma afronta ao sofrimento dos outros. A tensão não se fechou com o despertar de Alaorzinho, ela apenas mudou de forma, tornando-se mais aguda e perigosa. O que ele diria para Janete? Qual seria a reação de Alaor diante desse delírio do filho? As perguntas ficaram no ar, preparando o terreno para um confronto que promete destruir as últimas pontes de diplomacia entre os Amaral e o resto do mundo, deixando claro que, naquela novela, a paz é apenas o intervalo entre duas tragédias anunciadas.